Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Sérgio Pereira, eu tenho 27 anos, sou tradutor, moro em Santos e agora esse vai ser o meu segundo vídeo de notícias boas sobre o Brasil. Essa é uma série que eu pretendo manter com uma certa frequência, justificando, como eu disse no primeiro vídeo, que para a gente ler, escutar e ver notícias ruins sobre o Brasil, basta a gente ligar a TV, ligar o rádio, ler os jornais, as revistas. Isso aí é facílimo, mas uma coisa que praticamente não circula, pelo menos não circula tanto quanto deveria, são as boas notícias sobre o Brasil. Tanto é que me parece que a grande maioria da população brasileira tem a impressão de que é como se não houvesse boas notícias sobre o Brasil, mas há, e não são poucas. Agora eu vou fazer a leitura de um texto que eu peguei no dia 3 desse mês, hoje é dia 7, eu peguei um texto no dia 3 desse mês do portal UOL, Universo Online, intitulado "Brasil não tem estrutura nem ambição para ser rico, diz economista indiano". Bom, primeiramente eu vou fazer a leitura do livro, do texto, e depois eu vou refutar os argumentos desse economista indiano ponto por ponto, baseado no que ele mesmo diz. Então, vamos lá. O diretor de mercados emergentes do Morgan Stanley, o economista Ruchir Sharma, eu acho que a pronúncia é essa, indiano da cidade de Wellington, no extremo oeste da Índia, o atual diretor de mercados emergentes do banco Morgan Stanley, o economista Ruchir Sharma, como eu já disse, adota um discurso cético quando se põe a falar sobre o Brasil. A despeito dos últimos 10 anos de crescimento econômico praticamente ininterrupto, Sharma, o indiano, descrê do discurso que vê o país rumo ao status de uma nação desenvolvida. Aí uma declaração aqui, palavras dele: "Eu não creio que o Brasil esteja no caminho certo, ao menos por enquanto", afirmou em entrevista concedida ao portal UOL por e-mail. Os motivos já fazem parte de uma análise clássica. Bom, primeiramente, excesso de impostos, altos gastos do governo, falta de investimento em infraestrutura e presença muito forte do Estado na economia. Sharma também diz que falta uma certa, entre aspas, dose de ambição para o Brasil ser rico. Segundo o economista, o país também depende demais dos países importadores de commodities, como minério de ferro, sobretudo da China. Ele ainda ressalta que o crescimento da Bolsa de Valores do Brasil para os próximos anos deve estar abaixo dos demais países emergentes, que devem registrar uma alta na casa dos 10%. Sharma, o indiano, ainda critica o acrônimo, a sigla BRIC, que muita gente chama de BRICS, que tem o S, enfim, termo cunhado por um analista do banco concorrente Goldman Sachs, e que coloca Brasil, Rússia, Índia e China, e eu colocaria a África do Sul, que muita gente coloca, dentro de um mesmo grupo. E aí o indiano declarou: esses países são as maiores economias de suas respectivas regiões, mas, para além disso, não possuem mais nada em comum, diz o economista indiano. Bom, muito bem. Fazendo a releitura desse texto, ponto por ponto, então o que a gente tem que analisar, que é muito importante a gente prestar atenção nesses detalhes, é o seguinte. Bom, o economista aqui falou do excesso de impostos, só que veja lá, os impostos estão sendo gradativamente diminuídos. E aí eu faço até uma pergunta: será que ele sabe de exemplos como incentivos para as fábricas de automóveis, fábricas chinesas de produtos eletrônicos, e até um fato que eu acho que vocês não sabem, que é o seguinte: livro não paga imposto no Brasil. Qualquer livro. Isso é uma coisa que o governo Lula, uma coisa muito boa que o Lula fez. O governo Lula já tinha, em uma certa altura, eliminado todos os impostos dos livros didáticos. Aí depois de um certo momento, o Lula resolveu eliminar todos os impostos de todos os livros, não apenas os didáticos. Isso é uma coisa também, uma informação que infelizmente não circula, é uma pena, mas é verdade.
E uma outra coisa aqui, que o economista citou, o indiano, altos gastos do governo. Bom, aqui ele tem razão, porque nem sempre os gastos são feitos em áreas prioritárias. Tem muito dinheiro que escorre pelo ralo. Mas nós estamos começando as correções e principalmente o combate à corrupção. Haja vista o julgamento do Mensalão, as condenações dos poderosos, dentre eles Zé Dirceu, Zé Genuíno, enfim, né? Aquela turma toda. Além disso, ele diz aqui, falta de investimento em infraestrutura e presença muito forte do Estado na economia. Bom, isso aí nós estamos gradativamente mudando, e principalmente com a questão das concessões, concessões da Infraero, concessões de rodovias, não apenas privatizações, mas concessões, que é uma coisa diferente de privatização. Mas aí a pergunta que eu faço, será que esse cara sabe disso? Não me parece. E o Sharma, esse economista indiano, também diz que, aquele negócio que ele falou, falta uma certa dose de ambição para o Brasil virar um país rico e para a população enriquecer, né? Só que a pergunta que eu faço, como que esse cara afirma uma coisa dessa, como faz uma afirmação categórica, dizendo que o povo brasileiro não tem ambição, não tem gana, digamos, porque é uma coisa assim, primeiro que o nosso povo gosta e muito de trabalhar. Existe uma outra pessoa que é malandra, tal, só que malandro tem no mundo inteiro, isso não é um defeito do Brasil. E além disso, uma prova de que o povo brasileiro gosta e muito de trabalhar é a ascensão da classe C, a chamada nova classe média, ou como você queira chamá-la. Isso é um fato, não é uma teoria. E voltando aqui, segundo o economista, o país também depende demais o Brasil, né, também depende demais dos países importadores de commodities, como minério de ferro, sobretudo da China. Bom, nesse caso ele esqueceu da comida, porque nós não exportamos somente minério de ferro como commodities, e sim bastante comida. Aí tem uns dados aqui que eu pesquisei, garimpei aqui nos sites do Ministério do Desenvolvimento, site do IBGE, site do jornal O Globo, dados de 2011, ano passado. Então, exportações de produtos aqui primários, 47,8%, manufaturados 36,1%, semi-manufaturados 14,1%, especiais 2,1%. Enfim, então os produtos primários, como os commodities básicos, minério de ferro, soja, açúcar, correspondem a menos da metade das exportações, sendo que, portanto, né, as outras categorias correspondem a 52,3%, ou seja, mais do que a metade. As exportações também em 2011 foram, é bom dizer, porcentagem, e aqui o ranking de países. Em primeiro lugar para a China, 17,3%, depois Estados Unidos, 10,1%, Argentina, 8,9%, Holanda, 5,3%, Japão, 3,7%, Alemanha, 3,5%, 3,5%, e Itália, 2,1%. Esse é um ranking. Portanto, é bom que se diga que nós exportamos para a China 17,3% e 82,7% para o resto do mundo. Então é lógico que se a China piorar a sua economia, o resto do mundo entra em crise. Mas não se pode dizer que nós exportamos somente para a China. Isso não é verdade. Nós exportamos para muitos países, além da China. Então, além disso aqui, enfim, a gente pode chegar à conclusão de que esse indiano falou besteira, porque esses dados são públicos, estão na internet, e ele expressou somente sentimentos, impressões, preconceitos, talvez eu diria, né? E nada baseado em fatos. E além disso, voltando ao texto dele, voltando à fala dele próprio, ele aqui diz assim: ele ainda ressalta que o crescimento da Bolsa de Valores do Brasil para os próximos anos deve estar abaixo dos demais países emergentes, que devem registrar uma alta na casa dos 10%. É verdade? Sim, é verdade. Graças a Deus.
Felizmente, porque isso é uma prova de que o nosso povo, o povo brasileiro, não quer viver de jogar na bolsa, o nosso povo quer viver de produzir. Nosso povo não quer viver de produzir vapor, como diz o meu pai, capital sem lastro. Não, produzir. Nosso povo quer produzir capital com lastro. Basicamente é isso. Então, o nosso povo gosta de trabalhar, não quer viver em bolsa. E, além disso, para fechar esse comentário, o economista indiano, o tal de Sharma, criticou essa sigla BRIC, que eu até prefiro chamar de BRICS, porque tem o S de South Africa, África do Sul, porque ele disse assim, porque esses países são as maiores economias, cada um da sua região, mas não tem nada em comum. É verdade, é verdade. Isso aí, a ideia da sigla BRICS é relacionada só com a economia, porque realmente Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul não tem nada em comum, a não ser o fato de que são economias emergentes, países em franco desenvolvimento, dentre eles, principalmente o Brasil, é claro. Então, bom, basicamente era isso que eu tinha para falar sobre essa notícia, desse comentário desse economista indiano, sendo que, para fechar esse vídeo, é aquela velha história. Vocês devem duvidar quando um economista, ou mesmo se não for economista, uma pessoa que se apresenta como especialista, de repente ela faz um julgamento sobre um país inteiro, ainda mais um país do tamanho do Brasil, sem apresentar fatos, sem apresentar dados, estatísticas. Ok? Muito obrigado.